A eugenia e o poligenismo, eles são conceitos históricos relacionados a teorias sobre a origem e a melhoria da espécie humana, embora com conotações éticas e científicas muito distantes. Vamos começar pela eugenia. A eugenia ela é uma prática ou a ideia, de melhorar a qualidade da genética da população humana por meio de intervenções seletivas, como controle de nascimento, esterilizações ou políticas voltadas para favorecer características que são consideráveis desejáveis. O conceito ele foi popularizado por Francis Galton, primo de Darwin, no final do século XIX. Ele acreditava que as qualidades humanas, como inteligência e caráter, eram herdáveis e poderiam ser melhoradas por meio de práticas de reprodução controlada. A eugenia ela teve uma implicação sombria, pois foi utilizada para justificar políticas racistas e excludentes, como as práticas pelo regime nazista, e muitas vezes resultou em graves violações dos direitos humanos. Já o poligenismo é a teoria de que as diferentes raças humanas têm origens independentes, ou seja, não descendem de um único ancestral comum. Esse conceito se impõe ao monogenismo, que sustenta que todas as raças humanas descendem de um mesmo grupo de ancestrais. O poligenismo era uma teoria comum no século XIX, sendo frequentemente usado para justificar o racismo científico e a ideia de que certas raças eram inerentemente superiores a outras. Ele foi rejeitado pela ciência moderna, uma vez que as evidências genéticas mostram que todos os seres compartilham uma origem comum na África. Essa foi a minha parte sobre o conceito do que é a eugenia e o poligenismo. A medicina tradicional refere-se a métodos de saúde e cura desenvolvidos ao longo dos séculos em diferentes culturas. Ela é geralmente baseada em crenças e conhecimentos e métodos de gerações passadas, e também inclui o uso de massagem, a medicina das ervas e a acupuntura. Vou estar falando para vocês agora alguns dos benefícios da medicina tradicional. A medicina tradicional ela é amplamente acessível, principalmente nas nossas comunidades rurais, pelo fato de que a maioria das vezes as nossas comunidades rurais têm uma infraestrutura menor na base da questão da saúde. Então, ela é muito mais utilizada nos locais com menos acesso ao SUS e à infraestrutura que tem a ver com a saúde mesmo. Muitos tratamentos usados na medicina tradicional têm uma eficácia comprovada cientificamente, como a acupuntura. Ela é muito usada para dores crônicas. Agora eu vou citar para vocês algumas das medicinas tradicionais mais usadas e conhecidas no nosso mundo. Vou começar falando para vocês sobre a medicina que é usada na África. Lá eles costumam usar bastante o uso de plantas e de ervas para tratamento de doenças. E eles também usam bastante trabalho espiritual. As pessoas que mexem com isso, eles são médiums, que trabalham com o espiritual, e médicos que trabalham com as plantas. Então, eles juntam uma coisa com a outra. E realmente tem algumas plantas que são caracterizadas e usadas para tratamento medicinal, como a artemisia. Ela é usada para o tratamento da malária, e entre outras plantas. Mas isso é uma cultura da África e ela é radicalmente usada lá dentro. E a gente também tem a medicina usada na América, nas Américas, ou seja, tanto aqui no Brasil, na Amazônia, quanto fora, em outros países, nos Estados Unidos, onde habitavam os povos indígenas. Esses povos, eles costumavam usar bastante também das plantas medicinais, das ervas, e algumas delas eram realmente usadas para isso. A gente tem como exemplo a ayahuasca e o tabaco, são plantas psicoativas que mexem com os nossos neurônios, a nossa forma de pensar, e eles também incluíam isso como uma viagem de autoconhecimento e autocuidado, trabalhando e cuidando tanto do nosso espiritual como da nossa saúde. E por último, vou estar falando para vocês sobre a medicina tradicional chinesa, que é bem mais conhecida como a medicina que usa a questão da acupuntura. Ela é conhecida há mais de 2.000 anos e ela é usada para equilibrar os nossos chakras e os nossos lados yin e yang. Eles antigamente achavam que quando havia um desequilíbrio do yin e yang poderiam causar doenças, tanto físicas, tanto mentais, e eles acabaram desenvolvendo esse tratamento para trazer o equilíbrio ao nosso corpo. E nesse tratamento, eles desenvolveram 3 técnicas. A acupuntura, que é a inserção de agulhas em pontos específicos do nosso corpo, pontos de tensões. A fitoterapia, que é o uso de ervas para poder curar ou tratar doenças, usando como chás, banhos e entre outros. E a gente também tem um tratamento que se chama moxa-bustão. Ele é usado com a queima de ervas. Eles esquentam ervas e colocam em locais específicos para tratar dores ou locais inchados. São ervas específicas usadas exatamente só para isso.
Bom, a relação dos povos com a evolução da genética e biotecnologia envolve aspectos científicos, sociais, éticos e econômicos. Desde os primeiros estudos de Mendel até o projeto Genoma Humano e as modernas tecnologias de edição genética como o CRISPR, houve grandes avanços em áreas na saúde, como a agricultura e indústria. O histórico científico, a genética evoluiu rapidamente, permitindo o mapeamento do genoma humano e avanços em tratamentos e terapias. A biotecnologia aplicou esses conhecimentos em áreas como medicamentos, agriculturas e já os impactos culturais e sociais da sociedade. Eles estão desenvolvidos, das sociedades desenvolvidas, no caso, né? Se beneficiam mais rapidamente desses avanços, enquanto em países em desenvolvimento enfrentam dificuldades de acesso à desconfiança cultural e religiosa em relação à modificação genética. Ainda é uma barreira em algumas regiões. As aplicações elas vão na saúde, na agricultura, na indústria. Um pouco da saúde. A saúde são diagnóstico genético, terapia genética, edição de genes para tratamento de doenças. Já na agricultura pode vir numa parte de desenvolvimento de culturas resistentes, alimentos biomodificados, com polêmica sobre o OGMS. Já na indústria, pode ser a produção de vacinas, biocombustíveis e produtos sustentáveis. Existem alguns desafios éticos que envolvem questões de privacidade, de genética, eugenia, desigualdade de acesso e impactos ambientais dos OGMS. E os povos indígenas, preocupações com biopros, bioprospecção e uso de conhecimentos tradicionais, como a cooperação em áreas como medicamentos derivados de plantas, entre outros. Já a biotecnologia futura, a biologia sintética, a agricultura celular e terapias avançadas representam um futuro com potencial para resolver grandes problemas, mas também levantar novas questões éticas de sustentabilidade. A relação entre os povos e essas tecnologias será marcada como as sociedades enfrentam as questões éticas de igualdade e impactos ambientais. Bom, agora eu vou falar sobre a ética e a identidade cultural. Ética trata-se de princípios morais, enquanto a identidade cultural envolve tradições e valores de um certo grupo. A relação entre os dois examina como diferentes culturas interpretam o certo ou errado. Já o relativismo cultural e universalismo ético são coisas diferentes. Eu vou falar um pouco sobre. O relativismo cultural são valores morais que variam entre as culturas. Já o universalismo ético são princípios éticos universais que devem ser aplicados a todos, independente da sua cultura. Já o a biotecnologia e questões culturais. A biotecnologia, como a modificação genética, pode entrar em conflito com os valores culturais e espirituais, especialmente entre povos indígenas. Já a bioprospecção e a apropriação de conhecimentos tradicionais, eles exploram de recursos biológicos de comunidades tradicionais sem consentimento. Isso gera questões éticas. O consentimento prévio informado busca garantir consulta e benefício das comunidades. Já o impacto da globalização na identidade cultural. A globalização promove a homogeneização cultural, ameaçando línguas e tradições locais, especialmente com o avanço das tecnologias digitais. Já os direitos culturais é a preservação da diversidade. Os direitos culturais permitem às comunidades preservar suas tradições, mas a globalização e a modernidade dificultam essa preservação, especialmente para os povos indígenas. O diálogo intercultural como a solução ética. O diálogo intercultural ele é necessário para respeitar as diferenças culturais, promovendo uma ética baseada no cuidado e no respeito mútuo. Então, a conclusão disso tudo o desafio é equilibrar o respeito à diversidade cultural com princípios éticos globais, garantindo direitos e promovendo a preservação cultural.